Deuteronômio, foi. É o 5º livro da Bíblia, lá no comecinho, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 26. Quando chegamos nesse período de fim de ano, começo de ano, tem alguns textos que sempre circulam por aí. Um deles sempre chamou muito a minha atenção, que diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Esse texto muito interessante, ele costuma correr por aí, alguns vão atribuí-lo ao poeta Drummond, mas na verdade a sua origem mais correta é de um homem chamado Roberto Pompeu Toledo. Esse texto pertence a ele. Ele captura com muita felicidade essa ideia que cortar o tempo em fatias nos dá esperança, nos permite virar páginas e começar com um novo ânimo. É interessante que a Bíblia também nos orienta acerca dessa perspectiva de como começar novos ciclos. O autor do tempo, ele também nos orienta a esse respeito. E é com essa perspectiva e expectativa que eu gostaria que você olhasse para o texto agora de Deuteronômio, capítulo 26, do verso 1 ao verso 11. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou com poderosa mão e com o braço estendido, e com grande espanto, com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor Deus tem dado a ti, a tua casa, tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Vamos orar pedindo iluminação e graça para compreender essa verdade da palavra de Deus. Pai amado, Pai bendito, estamos aqui nessa noite, Senhor, agradecidos por tudo que já aconteceu, não somente nesse ano, mas também nesse momento de adoração, Pai. Mas como foi dito aqui, este é o momento que a nossa alma tanto anseia, Pai. Por favor, que sejam mais do que palavras de homens, mas que a Tua verdade, ela seja explicada com fidelidade, com profundidade e com poder, Senhor. Para que sejamos instruídos diretamente do céu por Ti, para que saibamos a Tua vontade para esses dias de recomeço, para esse momento de renovação, de esperança e de votos, para o início de 2020 e para todo o decorrer do ano, Pai, em nome de Jesus.
Amém. O tempo não foi nos dado como um oceano sem demarcações, indefinido, onde nós somos arrastados pela maré e por fim nos cansamos e submergimos. Na verdade, o fato de não conseguir perceber o transcurso do tempo de forma adequada pode revelar um problema na nossa mente, no nosso coração. Não é simplesmente invenção de homens essa história de virar calendário, de pensar que um dia vem após o outro, de imaginar ciclos e recomeços. Por mais que os homens façam isso, e alguns mais céticos vão dizer que isso é simplesmente coisa de homens, nós percebemos que isso é um padrão universal. Não é somente, por exemplo, o povo hebreu que, apegado ao padrão da criação de Gênesis, que divide o seu calendário e que celebra ciclos. De forma muito interessante, pensando nos povos antigos, os povos da Mesopotâmia, os povos do Egito e até os maias tinham seus calendários. Essa é uma prática que vai percorrer as mais diversas manifestações humanas. Ser homem envolve, de alguma forma, tentar entender o transcurso do tempo. Esse é um padrão que nós precisamos observar. Interessante que isso não é só da criação. A própria revelação de Deus também trabalha com esse tipo de dado, esse tipo de sentimento, esse tipo de informação. Porque se há alguns que são céticos e vão dizer, eu não me importo com essas coisas, virada de ano, começo de ano, passa dia, passa mês, é tudo igual. Se há alguns que são céticos e agem assim, há outros, cristãos inclusive, que vão dizer isso é paganismo, isso é superstição. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que Deus trabalhou com um calendário com o seu povo. Deus, na sua palavra e através da sua redenção e revelação, Ele deu significado aos meandros do relógio e aos gracejos do calendário. O povo de Deus celebrava Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos, e cada um desses períodos demarcavam significados profundos na mente e no coração daquele povo, e todos eles cravavam no seu coração a ideia de que o Deus que criou o tempo estava fazendo a história avançar, e todo esse calendário apontava para o Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso, irmãos, nessa noite? Porque faz parte da sabedoria divina e faz parte da vontade de Deus para você que você também saiba fazer essa leitura e ter a perspectiva de novos inícios, novos ciclos. E para isso, esse texto nos ajuda bastante. Estamos aqui diante de um grande início, uma grande etapa, um novo ciclo na história do povo de Israel. E Deus lhe dá diretrizes de como agir. Quando esse povo entrasse na terra prometida e colhesse os primeiros frutos, novo momento, novo ciclo, novo ano, eles tinham diretrizes e orientações. Você já cruzou a fronteira de 2020 e certamente já recebeu frutos da graça de Deus. Nós mencionamos alguns deles aqui, mas muitos ainda virão. E eu quero meditar com você nessa noite sobre a forma com que você deve responder a Deus quando Ele mandar mais frutos da graça para as tuas mãos. Ao colher os primeiros frutos, qual deve ser a nossa reação diante de Deus? Dos versos 1 a 4, nós veremos que a primeira reação que a palavra de Deus nos intima a ter é gratidão. Dos versos 5 a 10, nós veremos uma segunda reação. Devemos receber os primeiros frutos com compreensão. E por fim, o verso 11, finalizando o texto da noite, vai nos mostrar que nós devemos receber os primeiros frutos e todos os outros com alegria, com celebração. Essas três atitudes irão guiar a nossa meditação nessa noite: gratidão, compreensão e celebração.
Nosso tema então será ao colher os primeiros frutos. Como responder à graça de Deus, à bênção de Deus? A primeira resposta então, meus irmãos, está aí nos versos 1 a 4. Eu gostaria de convidá-lo a ler esse texto mais uma vez a uma só voz, para que nós observemos o que Deus nos orienta. Nós devemos colher com gratidão os primeiros frutos, as bênçãos de Deus. Por favor, dos versos 1 a 4, a igreja é uma só voz. Ao entrares na terra que o Senhor te dá por herança, ao possuir nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos do solo e recolheres da terra que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao dia, naqueles dias, o sacerdote, e dirás: hoje declaro ao Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor, teu Deus. Temos aqui um princípio muito interessante. Deus está ensinando aquele povo que quando eles entrarem na terra, receberem a bênção, eles devem agradecer. Por favor, pense comigo, Senhor, que básico, agradecer quando recebe algo. Mas pense comigo, não é tão básico assim, nem é tão óbvio. Na verdade, a ingratidão é quase que o instinto automático do nosso coração. Gratidão deve ser ensinada. Aquela figura da mãe com o filho que de repente recebe algum presente, ela diz: como é que se diz? É uma verdade que nós podemos tocar e sentir. Nós precisamos ensinar as crianças a dizer obrigado. O nosso coração também precisa ser ensinado. É isso que Deus está fazendo com esse povo aqui. É didático. Vamos pensar um pouco sobre o alvo de Moisés, que foi quem escreveu esse texto, quem proclamou essas verdades aqui, guiando esse povo no deserto. Deus libertou a nação de Israel do Egito e eles vagaram por anos e anos no deserto. Mas a primeira geração ficou toda pelo caminho, porque era ingrata, era rebelde, não rendia graças a Deus, nem confiava no Senhor. Na verdade, quem vai entrar na terra prometida são os filhos dele, uma segunda geração. É interessante, portanto, que Deuteronômio, esse nome tão esquisito, ele quer dizer, na verdade, segunda lei, ou repetição da lei. Lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, o Senhor dá a lei ao povo, mas essa geração morreu. E aqueles eram muito jovens. Agora, depois de peregrinar 40 anos no deserto, a nação de Israel está às portas da terra prometida. E Moisés, idoso, chega para aquele grupo de jovens agora. Ele vai repetir a lei de Deus. E o propósito dele aqui é evitar que essa geração caia nos pecados da anterior. Então ele vai falar sobre os feitos de Deus. Ele vai falar sobre a misericórdia e o poder de Deus. Ele vai apresentar as exigências da lei de Deus. E no fim vai amarrar isso tudo com um comando a eles que sejam fiéis, que não esqueçam do Senhor, que adorem o Senhor, que vivam para o Senhor. Essa é a parte deles. Ao mesmo tempo, isso é um tremendo desafio. Porque agora, depois de vagar no deserto, de lutar contra inimigos, de viajar em condições difíceis, eles terão prosperidade. E como a prosperidade é sedutora, e muitas vezes tem efeito anestésico na nossa espiritualidade. Você nunca passou por isso? Os momentos de angústia, de dor, de privação, quando parece que todas as distrações que nós temos são retiradas, nós buscamos com tanta intensidade a presença do Senhor. Mas nos momentos em que as orações são atendidas e as coisas voltam à normalidade, nós começamos a nos distrair de novo.
E de repente, sem perceber, estamos ficando cada vez mais longe do Senhor. A prosperidade é uma bênção, mas ela também tem as suas tentações. A tentação de crer que o fruto da terra vem de forma automática. É interessante que no deserto, esse povo precisava orar a Deus, ele mandava do céu maná. Agora, eles estarão numa terra que é extremamente próspera e fértil. Tudo que plantar vai ser colhido. E há um risco aqui. Essa relação de causa e efeito pode enganar o coração deles. Eles podem achar que tudo é natural, tudo é automático. Eles podem de repente pegar-se num dia não orando mais. Esse não é um problema só do povo de Israel, não. Eu passo por isso às vezes. Às vezes isso acontece comigo também. Tudo fica no automático, tudo dá certo, tudo parece funcionar. E eu me pego sem buscar o Senhor e pedir o seu auxílio. Está tudo encaixado. Olha os riscos da prosperidade. Isso sem falar que naquela nação, naquele local, naquele terreno, eles seriam ladeados por outros povos, que tinham as suas divindades, que tinham seus cultos, que tinham um Deus da fertilidade, que tinham um Deus da colheita. Eles poderiam ser assediados para desviar o seu coração da gratidão ao Senhor, tanto para eles, como para os deuses das nações vizinhas. Então agora entenda esse ritual. O Senhor está dizendo, vacinem o coração. Assim que chegar, assim que colher, não façam outra coisa. Coloquem no cesto os seus primeiros frutos. Procurem o sacerdote, falem com ele, apresentem como ato de adoração as suas ofertas. É interessante que nesses primeiros versículos a palavra dar e suas variantes aparecem mais de 6 vezes, ou seja, tenha isso nos seus lábios. Deus que deu, Ele me deu, não fui eu que conquistei, não foi mérito meu nem astúcia minha, Ele me deu. Então cada vez que eu coloco um fruto do meu trabalho, do meu suor naquela cesta, eu entendo que se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Eu não teria força, vigor, respiração para poder trabalhar, para poder colher. Foi Deus que deu. É interessante porque nós podemos achar, no entanto, que o verso 1 nos diz que ao entrares na terra, faça isso. E isso pode passar para nós a impressão que você fazia uma vez só. Mas se você conferir depois na sua Bíblia, Levítico 23:10 vai repetir o mesmo comando. Êxodo 23:19 vai repetir também o mesmo comando. Ou seja, isso deveria ser uma prática de vida. Sempre, nas colheitas, dê o primeiro fruto a Deus como ato de gratidão, educando o seu coração. Na verdade, até mesmo na sabedoria, lá no livro de Provérbios, essa verdade foi esculpida. Salomão disse o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Talvez você pense, está certo, pastor. Num dia que eu fizer uma hortinha lá em casa, eu vou colher lá os primeiros frutos e eu trago aqui num cestinho para o Senhor. Não é bem isso, isso aqui é um princípio. Esse princípio aplica-se a cada um de nós. É o princípio da gratidão. Muito mais do que cereais, muito mais até do que recursos financeiros. É um coração que declara a Deus de forma concreta que está agradecido por Ele. É um coração treinado na humildade de reconhecer a dependência e de reconhecer a graça de Deus. É um coração que é treinado a ser menos centrado em si mesmo, menos egoísta, entender que Deus deu e que ele deve demonstrar essa gratidão ao Senhor. Vá até o sumo sacerdote. Ao receber as suas bênçãos e dádivas, entregue a sua adoração ao Senhor. E eu não sou sacerdote, muito menos no sumo sacerdote. Hebreus vai dizer que hoje nós temos um sumo sacerdote que está no céu, Jesus Cristo. É a Ele que você deve entregar a sua oferta de gratidão.
Nós fizemos isso aqui na liturgia. E não só no momento de ofertas. Nós oramos agradecendo a Deus dominicalmente. Isso é lembrar que é Deus que tem nos dado. Nós mencionamos aqui, por exemplo, a história dos leprosos. Naquele relato, lá em Lucas 17, é interessante que os leprosos são curados por Jesus Cristo. E ele diz, agora vão até o sacerdote, apresentem o seu corpo, para que ele possa atestar que vocês estão curados e vocês possam voltar para a sua família. 9 ouvem Jesus Cristo e saem correndo. 1 volta. É interessante pensar que aqueles 9, eles tinham as suas justificativas. O leproso, naquela época em Israel, ele era afastado da sua família, do convívio da sociedade. Nós não sabemos quanto tempo essas pessoas não viam os seus entes queridos. Talvez a saudade rasgasse o seu coração. E quando eles se viram alvo daquele milagre, eles correram. Eles correram para o sacerdote, porque era a sua obrigação para poder voltar à sociedade. Mais teve um impulso ainda maior, porque mais importante do que as suas obrigações legais e sociais, mais importante até do que os seus laços afetivos e a saudade que eles nutriam no coração, mais importante do que tudo era ajoelhar-se aos pés daquele que tanto bem lhe fez. E o Senhor, ele admira esse homem e diz, só tu voltaste? Como se dissesse, essa era a postura correta. O que eu quero dizer com isso, mencionando aqui essa história? Quando os frutos de Deus e a graça de Deus caem na tua mão, tem tanta coisa legítima que você tem que fazer. Abençoar a sua família, honrar os seus compromissos, cuidar dos seus, talvez abençoar outras pessoas, mas a primeira coisa que o Senhor te chama é parar tudo, ajoelhar-se e agradecer a Deus. É vir na casa de Deus, junto com o povo de Deus, abrir os seus lábios, ficar de pé diante de todos e dizer, o Senhor me abençoou. Esse é o nosso primeiro compromisso e assim deve ser. Esse é o nosso maior dever, a gratidão. Porque presentes, na verdade, eles demandam retribuição. Quando recebemos algo, nós nos sentimos impelidos pelo senso de justiça a retribuir de alguma forma aquela pessoa que tanto nos abençoou. Como é que nós podemos ignorar então aquele que nos dá todas as coisas? O próximo fôlego que você vai puxar nas suas narinas é dádiva dele. Amanhã, quando você abrir os seus olhos e perceber que você ainda não foi levado, que os seus dias ainda não terminaram, é dádiva dele. A força de levantar-se da sua cama para poder honrar os seus compromissos, trabalhar, cuidar de quem você ama, isso é dádiva dele. Os pensamentos que vêm na tua cabeça, as memórias, os sonhos, tudo é dádiva dele. Portanto, que a gratidão seja uma marca no nosso coração e na nossa vida. Essa é a primeira postura que o texto nos orienta. Mas nos versos 5 a 10, nós precisamos ir um passo além. A Bíblia vai dizer assim que quando Israel era ingrata, ela agia pior do que os animais, porque os animais são gratos. Eles agradecem, eles entendem aquele que faz um bem. Então não agradecer é irracional. Falando então sobre o uso da faculdade mental, o texto vai um pouco além e agora é mais explícito. Não só gratidão, mas também compreensão. Verso 5 ao verso 10, eu peço que você faça essa leitura todos a uma só voz. Deuteronômio 26, do 5 ao 10. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás, Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios os maltrataram, e afligiram, e os impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a
Ufa! Opa! Até o 10. Um texto um pouco longo. Então você pense que essa orientação foi dada ao povo de Deus. E no primeiro momento eles ouviram sobre preparar um cesto com os primeiros frutos. Eles disseram, não, tranquilo, a gente faz, Moisés. De repente Moisés lê esse texto todinho e diz, é isso que você vai dizer. Rapaz, talvez alguns já estavam anotando ali na mão. Repita, por favor, como é que eu vou decorar tudo isso? Na verdade, mais do que decorar, irmãos, isso aqui envolve compreensão. Eu não sei qual é a visão que você tem sobre fé. Infelizmente, alguns têm a compreensão que a fé se opõe à razão ou racionalidade. Ou você é um homem de fé, ou você é um homem da razão. Mas perceba, o próprio relato bíblico exige que você tenha compreensão. A fé não nos faz abdicar da razão. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender quem você é e o que Deus está fazendo. É exatamente isso que o texto vai trabalhar aqui. Na verdade, Deuteronômio todo, ele tem esse propósito. Os irmãos estão começando aí a jornada com as leituras bíblicas. E eu já compartilhei com alguns, e alguns já falaram comigo como tem sido difícil os primeiros dias. O texto de Gênesis é muito distante para nós. Nomes, genealogias e situações difíceis. Vocês não sabem de nada. Quando chegar em números, aí é que a gente vai ver quem vai perseverar na fé. Mas o Pentateuco, realmente, ele tem as suas dificuldades, porque é um texto muito antigo e distante de nós. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, e ele vai ajudar, viu? Ele vai revisar, recapitular e explicar muitos dos fatos que estão ali nos primeiros 4 livros da Bíblia. Alguém já disse que Deuteronômio é a teologia sistemática do Antigo Testamento, assim como Romanos é do Novo. Nós temos aqui um Moisés mais idoso que vai revisitar a história do povo de Israel até ali, dando explicações, trabalhando com compreensões. E por que isso é tão importante? Porque agora a nação vai entrar numa nova fase. Agora a nação vai estar num lugar próspero, fértil. Eles precisam entender o que está acontecendo. O deserto ensina lições preciosíssimas. O deserto nos ensina muito mais do que resiliência. Nos ensina aquilo que é valioso, aquilo que é precioso. Alguém já disse assim: o deserto cerca o corpo e a alma. Gordura, peso, mentiras, ansiedades, expectativas se exaurem na paisagem árida, infinita e indiferente. Na Bíblia, o que importa acontece no deserto, porque é lá onde tudo se transforma em pó e apenas o eterno resiste. O deserto ensina, as provações ensinam. Mas como eu já coloquei aqui, a prosperidade muitas vezes nos deixa tolos, nos deixa superficiais. Moisés, sabendo disso, ele vai abastecer o coração desse povo não só com gratidão, mas também com compreensão. É um credo que nós temos aqui. Você conhece o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo. Esse era um credo para aquele povo também. Aqui está quem eles são, quem Deus é e o que Deus fez. Eles não podem esquecer disso nos dias da prosperidade. Veja o credo como funciona aqui. Começa dizendo no verso 5: Arameu prestes a perecer foi o meu pai e desceu para a terra do Egito. Arameu é uma referência a Jacó. Nós temos aqui a história do Gênesis, onde Deus cria um povo para si e esse povo vai para o Egito. A sequência do texto vai dizer: ali nos tornamos uma nação grande e forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram. Aqui está toda a história do êxodo, a libertação, toda a luta que aquele povo passou. O verso 7 fala sobre o livramento de Deus. O verso 8, como o Senhor nos tirou com a mão poderosa, com o braço estendido. E o verso 9 diz: e nos trouxe a este lugar. De forma resumida, ele passa pelo deserto. Temos aqui toda a trajetória desse povo, até que eles chegaram às portas da terra prometida. É como disse um teólogo, Christopher Wright:
nós temos aqui uma narrativa confessional que colore o fato histórico, dando a dimensão e o significado da redenção para tudo que eles viveram. Na prosperidade, esses homens não vão ficar tolos. As mulheres não serão distraídas, nem as crianças crescerão sem entendimento. Elas lembrarão de onde vieram e quem são. É como nós dizemos muitas vezes no popular: não esqueça suas raízes. Não esqueça de onde você veio. Lembre-se. Eles lembrarão também que o mundo não gira em torno deles, mas o mundo gira em torno de Deus. E eles fazem parte da história da redenção, da história da salvação de Deus. Meus irmãos, como isso é importante para nós. Talvez 2019 tenha sido um ano de muitas aflições e isso te fez ficar perto de Deus. Eu louvo a Deus pelas aflições que te fizeram ficar de joelhos. Mas quem sabe, no ano de 2020 não é o ano do amém às suas orações. Não é o ano em que o céu vai se abrir e vai te dar aquilo que tu tanto pediu. Será que 2020 não reserva mais alegrias, prosperidades, cuidados da parte de Deus, pedidos antigos sendo atendidos? Se este for o caso, que você também permaneça fiel a Deus e consciente de quem Ele é, o que Ele está fazendo. E para isso, tenha compreensão quando receber a bênção de Deus. Quando Ele atender o teu pedido, quando Ele abrir a porta, não esqueça de quem você é. Não esqueça a sua raiz, não esqueça a sua história, não esqueça de onde você veio, não esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça o que Ele fez para que você estivesse aqui, não esqueça de Cristo, não esqueça que o mundo não gira ao seu redor, o mundo gira ao redor dele. Mas mesmo Ele sendo exaltado sobre todos, Ele te resgatou, Ele te trouxe para perto, Ele te inseriu na história linda que Ele está construindo, mas a história é dele. Eu me alegro em fazer parte dela, mas o protagonista é Ele. Essa compreensão tem que guardar o teu coração. Essa é a memória que não pode ser apagada. Essa é a identidade que não pode ser esquecida ou ofuscada. Ontem de noite, nós estávamos na casa de Dona Sônia e mais uma vez Letícia começou a resgatar algumas histórias. Ainda bem que ela está dormindo, não está ouvindo. Começou a resgatar algumas histórias do seu passado, minha esposa Letícia. E ela começa a falar sobre a sua criação. Eu não vou expor aqui, mas se você quiser perguntar a ela, pergunte sobre a história do sapato que ela pintou para ir a uma formatura. Pergunte. São histórias muito interessantes e engraçadas. E eu até digo a Letícia, nós estamos perdendo dinheiro. O Whindersson Nunes está ganhando muito dinheiro no YouTube contando as histórias da mãe. Você pode fazer o mesmo e dar uma porcentagem à sua mãe até. Mas é interessante que algo que eu percebi logo é que essas histórias são muito mais do que histórias cômicas que Letícia conta. Ela tem admiração quando ela fala sobre a criação que recebeu. Aquilo faz parte dela. Ao lembrar das coisas que ela viveu com a mãe, ela está lembrando quem ela é. Uma mulher que foi criada para ser simples, batalhadora, guerreira, sorriso no rosto, independente das circunstâncias. Deus preparou uma mulher de pastor excelente. Isso faz parte da identidade dela. E nós, se Deus permitir, vamos passar isso para o nosso pequeno. De modo semelhante. Nós precisamos ir além, muito mais do que a nossa raiz familiar. Se você tiver isso com a sua família, isso é lindo. Guarde as lições que você aprendeu. Mas acima de tudo, que você possa observar o que Deus, o seu Pai, fez com você, fez por você, e está te preparando para ser. Essa é a tua memória mais preciosa. Essa é a tua identidade. Muitas vezes nós colocamos a nossa identidade em tantas coisas, mas a nossa principal identidade é alguém que está sendo trabalhado, moldado por Deus, filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, alguém que Ele arrancou da escravidão e que Ele está educando, transformando, capacitando. É isso que nós não podemos perder de vistas, nos dias bons e nos dias maus. Essa memória é preciosa, essa compreensão é valiosa. Não esqueça. Quando nós queremos lembrar de algo, nós espalhamos lembretes por toda parte. Sinais visíveis, alarmes,
Símbolos afetivos como, por exemplo, uma aliança que nos lembra do compromisso que nós temos. Retratos espalhados pela casa que nos lembra da família e das pessoas que amamos. Diários a quem ainda faça, que lembra de histórias importantes. Placas de conquista, chaveiros de viagem. Isso tudo são muito mais do que elementos de decoração, são elementos de recordação, compreensão e identidade. Faça a mesma coisa com o Evangelho. Faça a mesma coisa com a obra de redenção que Deus fez na sua vida. Não é que você vai espalhar fotos. Não é que você vai colocar chaveiros. Mas no seu coração você vai espalhar verdades bíblicas e vai guardá-las consigo. Vai lembrar delas no início e no fechamento de ciclos. Nos dias de luz, nos dias de dor, nos dias de celebração e nos dias de luto, você vai lembrar quem é Deus, quem é você, o que Ele fez em Jesus Cristo para você estar aqui hoje. Lembre com afeto, com carinho, para que você compreenda. Ao receber os primeiros frutos de Deus nesse ano de 2020, receba com gratidão e receba também com compreensão. Por fim, agora sim, o verso 11, ele vai nos dar a última resposta devida. Receba as dádivas de Deus com celebração. Verso 11, irmãos, somente mais um verso. Queria pedir que a igreja lesse a uma só voz mais uma vez. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Usemos mais uma vez o bendito recurso da imaginação. Por favor, não perca sua imaginação quando estiver lendo a Bíblia. Ela vai te ajudar a entender e a vivenciar essas experiências. Minha imaginação, ela vai na seguinte direção. Moisés está explicando essas coisas. E no primeiro momento falou-se de ofertas. E alguém disse, tudo bem, eu vou dar, estou apertado esse mês, mas tá bom, vou dar os primeiros frutos. Ele já ficou imaginando na sua cabeça, armazenando no cesto os seus donativos. Aí depois diz, também, além disso, eu quero compreensão da parte de vocês. Recitem isso quando for entregar a sua oferta ao sacerdote. Ele começou a decorando e colocando as ofertas no seu cesto. De repente, tudo aquilo parecia um fardo. Eu vou ter que abdicar de alguns produtos. Eu vou ter que decorar essa formulação gigantesca. No verso 11, Moisés termina dizendo, isso não é simplesmente um exercício de vontade, simplesmente um exercício da sua mente. Eu quero a sua emoção também e a sua afeição. Você vai se alegrar diante de Deus. Não faça com pesar. Não faça automaticamente. Tem que ter alegria. Que aspecto importante que muitas vezes nós ignoramos na nossa religião. Mas aqui eu me lembro do documento da nossa igreja, tão conhecida, a primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele. Foi para isso que Deus nos criou, para a alegria nele. A religião não pode ser automática se há um Deus que criou a alegria e que se agrada quando nós temos alegria nele. Esse princípio aqui, ele revela que, na verdade, o Senhor quer ver o seu povo com um sorriso no rosto. Alguns olham até para a história do Antigo Testamento e dizem, que povo festeiro. É muita festa, é muita celebração. O ano todo eles estão se reunindo, mas é isso mesmo, porque isso é parte do propósito de Deus para nós. Nós devemos celebrar, nós devemos render graças, nós devemos ter a felicidade como uma marca nas nossas vidas. E veja como isso é forte aqui no texto. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, tem dado a ti, à tua casa, ao levita e ao estrangeiro que está no meio de ti. Primeiro ponto. Você se alegra porque Deus tem te feito bem. Quando nós andamos cabisbaixos, ranzinzas e amargurados, e ainda dizemos que servimos ao Deus vivo e verdadeiro, nós estamos dando um péssimo testemunho sobre quem é Deus. Porque os homens podem facilmente olhar e pensar, esse Deus parece ser somente um estraga-prazeres, porque essas pessoas são amargas.
Talvez esse Deus não recompense bem aqueles que se dedicam a Ele. Talvez Ele dê bênçãos de forma minguada, mas isso não é verdade sobre o nosso Deus. Ele nos dá tanto, nos dá mais do que merecemos, Ele é gracioso, portanto, nós devemos ser felizes. Nós não temos motivos para ficar amargurados, revoltados, como se Deus não estivesse nos abençoando. Outra coisa é que essa alegria tão grande, ela transborda. A alegria verdadeira, ela transborda. Porque o texto vai dizer, é tu que vai celebrar e vai banquetear, mas também o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Você vai celebrar junto com a sua casa. Você vai celebrar junto com o povo do levita. Chama o pastor para participar da festa. Nesse contexto aqui, o levita era aquele que cuidava da casa do Senhor. Ele não tinha terra, ele não tinha casa. Então como é que ele vai celebrar alguma comemoração se ele não tem casa? Então chama ele para a tua casa. Tem mais, o estrangeiro que estiver no seu meio. O estrangeiro aqui simboliza aquele que não tem família, aquele que não tem raiz, aquele que possivelmente ficaria fora. Chama. Não deixa ninguém de fora dessa celebração. A alegria que o texto nos orienta aqui não é egoísta. Ela não olha simplesmente para o próprio umbigo e diz, Deus tem me abençoado tanto, como eu sou feliz. Ela abraça a sua família, ela abençoa a sua família, ela abençoa a sua igreja, ela abençoa o mundo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, quem precisa. Ela é generosa, ela tem dádivas para dar, porque essa alegria é transbordante e é contagiante. É assim que você deve receber a bênção de Deus nesse ano de 2020. Alegre-se. Seja festeiro. E que sentido ser festeiro? Não tenha medo de fazer marcos, de fazer movimentos na sua casa, de receber pessoas na sua casa. Vamos celebrar por qualquer motivo. Reúna amigos, reúna família. Vamos abençoar as pessoas, vamos abençoar aqueles que precisam. Por quê? Porque eu estou com o coração cheio de alegria. Eu quero distribuir essa alegria, eu quero transmitir essa alegria. Nós seremos assim se nós entendermos o que Deus está fazendo conosco. Sem merecer nada, Ele está nos dando tudo. É interessante que eu me lembro de uma história que um professor de seminário costumava contar. Ele falava sobre um jovem, uma criança que era educada pelo seu avô, e seu avô o instruía a ser religioso. E todas as orientações que esse avô dava era: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Essa é uma visão que muitos têm da religião. Até que um dia essa criança, andando com o seu avô, ela viu um burro amarrado, quieto, imóvel, talvez até doente, sem reação nenhuma. Disse: vovô, olha ali um bom cristão, ele não faz nada. Muitas vezes a nossa compreensão também sobre o cristianismo é a pessoa apática, alheia, que não celebra, que não festeja, que simplesmente não faz, não vai, não é, não diz, não toca. Nós precisamos rever isso. O cristão é alguém que tem um coração transbordando de graça. Ele é feliz, ele é grato, ele festeja, ele abençoa a sua família, ele abençoa a sua igreja, ele abençoa o mundo, aqueles que precisam de alegria também. Nós precisamos resgatar isso. E o texto ensina isso a esse povo. Nós precisamos entender que riso nem sempre é zombaria. Assim como lágrima também não é indício de quebrantamento. Esse escalonamento de emoções que foi criado, onde aquelas que são mais melancólicas são mais santas, não necessariamente é bíblico. Há momentos de se entristecer na presença de Deus. Nós fazemos isso na confissão de pecado. Mas perceba, sempre depois da confissão de pecado tem a oração de gratidão pelo perdão dos pecados, e aí vem a alegria. A palavra final na vida do cristão é a alegria. E se você tem celebrado pouco na sua vida, você tem glorificado pouco a Deus. Você tem que se alegrar mais no Senhor. Isso é um imperativo. Porque apesar das dores e das aflições, apesar dos nossos pecados,
Deus tem sido bom conosco. Tem nos dado mais do que merecemos. E requer de nós que nos alegremos nele. Ele se agrada. Você sabia que Deus se agrada quando você está feliz na presença dele e por causa dele? Isso para mim é uma das informações mais consoladoras da Escritura. Quando eu estou na minha casa e de repente eu paro para lembrar, ou então eu olho a Letícia dormindo com o meu pequeno, me emociono e rio e agradeço a Deus lá do céu. Eu sei que Ele aprova isso. Quando eu estou sentado no sofá olhando as nuvens e fico olhando os movimentos da nuvem e começo a achar bonito e engraçado aquilo, aí você pensa, nossa, que coisa mais sem sentido. Mas eu sei que quando eu me alegro na criação de Deus, eu também alegro o coração de Deus. Quando eu venho para a igreja, estou aqui no meio dos irmãos, e a gente troca abraços, a gente conversa, a gente percebe os irmãos crescendo na fé, os irmãos amando mais a Jesus Cristo, e eu saio com o coração cheio de alegria, rendendo graças a Deus. Eu sei que Ele vai junto comigo também, compartilhando desse momento de alegria. Deus se alegra quando você se alegra nele. Portanto, alegre mais o coração do seu Deus em 2020. E por favor, essa não é uma mensagem triunfalista. Eu sei que muitos aqui têm enfrentado lutas severas. Mas apesar disso, Deus não tem te entregue ao sofrimento. Ele está contigo no sofrimento. E o fato dele estar ao seu lado também deve trazer alegria ao seu coração. A tristeza não deve ter a palavra final na sua vida. Alegremo-nos no Senhor. Foi isso que ouvimos aqui no culto do final do ano. Foi isso que ouvimos aqui de manhã através do nosso irmão Lalo. Deus está falando isso continuamente a essa igreja. Eu só posso entender que é o Espírito te dizendo que em 2020, se tem uma coisa que Ele quer para você, é que você seja mais alegre e mais satisfeito em Cristo. Há um texto no boletim bem breve que para mim representa muito do que eu quero para o meu coração em 2020. Eu peço que depois você leia, alguns já estão mexendo. C.S. Lewis, falando sobre gratidão, ele diz o seguinte: se eu pudesse sempre ser o que eu almejo, nenhum prazer seria comum demais ou corriqueiro demais para tal recepção. Desde o primeiro sabor do ar quando eu olho pela janela, até os chinelos macios que uso na hora de dormir, todas as coisas simples seriam recebidas com gratidão, seriam recebidas com compreensão, seriam recebidas com celebração. Esse é o meu sonho. Eu não quero acordar indiferente à graça de Deus. Eu não quero sair meio que perambulando, sonâmbulo, e trocando de roupa, e tomando meu café, e indo para minha batalha, talvez vindo para a igreja estudar, e não parar logo cedo de manhã e dizer: obrigado, Senhor, mais um dia, como o Senhor é bom. Obrigado pelo céu, obrigado pelo ar, obrigado por estar aqui com as pessoas que amo. Esse é o meu sonho para você também, irmão. Que você seja mais grato, que você entenda mais o Evangelho, que você seja mais feliz em 2020. Ainda bem que o Senhor nos dá ciclos, ainda bem que o Senhor nos dá recomeços. Encare 2020 assim. Talvez no ano que passou, você não foi tão agradecido. Você não teve tanta compreensão de quem é Deus e do que Ele está fazendo, nem você se alegrou tanto assim na presença dEle. Mas olha aqui o recomeço. Ele distribui para você tantos e tantos dias aí pela frente. Ele te dá uma nova oportunidade. Receba com gratidão. Receba com compreensão. Receba com celebração. E venha junto conosco adorar a Deus e exaltá-lo no ano de 2020. Espero que estejamos de mãos juntas. Espero que ergamos as nossas mãos ao Senhor e festejemos juntos a graça de Deus. Foi para isso que Ele nos criou, para a sua glória e para a nossa alegria nele. Que vivamos assim.